Queridos irmãos e irmãs aqui da Seja, caros internautas, companheiros desencarnados, que Jesus possa nos envolver em sua paz. Nesta nossa trajetória evolutiva, nós nos deparamos com situações que geram aflições e sofrimentos de natureza diversa. Algumas situações podem ser revertidas, ao passo que outras não podem ser mudadas. O desencarne de um ente querido, a visita de uma doença degenerativa e incurável, são situações que não podem ser mudadas. E como lidar com essas situações? Que esclarecimentos a doutrina espírita nos apresenta em relação ao modo de lidarmos com esse tipo de situação? Nesta noite de hoje, nós gostaríamos de fazer umas reflexões sobre estas perguntas, tomando como base o relato de 2 casos reais. O primeiro deles foi relatado pelo expositor espírita Alberto Almeida em uma belíssima palestra feita no Congresso Espírita Paraibano deste ano, lá em João Pessoa, intitulada Como Enamorar-se por Deus a Vida Inteira. Vale muito a pena assistir a essa palestra disponível no YouTube. Nesta palestra, Alberto relata uma experiência vivenciada há um certo tempo, em que sua mãe doou um dos seus irmãos para um casal de primos de Alberto. Era um casal que queria muito ter filhos, mas não estava conseguindo. A situação financeira da família de Alberto também não estava muito boa, então a mãe deu um dos seus filhos para esse casal. E com 8 anos depois, o casal conseguiu ter um filho, de modo que ficaram 2 filhos, né? Quando esse filho consanguíneo tinha completado 17 anos, o irmão de Alberto tinha feito 25 anos. E aí narra Alberto, neste período em que seu irmão estava com 25 anos, tinha acabado de se formar em medicina, tinha acabado de se casar, há 6 meses estava casado, tinha acabado de comprar um carro, estava com a vida se encaminhando. E eis que, certa feita, neste ano, ele estava juntamente com o pai e o irmão mais jovem, em uma viagem, nesse carro, inclusive, que ele havia comprado. E aconteceu um trágico acidente, o carro se desgovernou, saiu da estrada. O primo de Alberto e o filho mais velho desencarnaram abruptamente, e o filho mais novo foi encaminhado ao hospital num estado muito grave. E aí Alberto acompanha a esposa do primo até o hospital para saber notícias a respeito do filho mais jovem. Ao chegar até o hospital, aquela senhora se dirige imediatamente ao médico e pergunta-lhe: então, doutor, como é que está a situação do meu filho? O médico olha para ela e diz: seu filho está descelebrado.
eu sinto muito. Aquela senhora olhou novamente para o médico e disse: eu posso vê-lo? Eu posso ir até a UTI? Pode, claro, vamos. Aquela senhora, juntamente com Alberto, se dirigiram até a UTI, onde estava o filho daquela senhora. E ao entrar naquela sala, se aproximando do filho, ela fica na cabeceira e começa a acariciar os cabelos do seu filho. Narra Alberto, uma cena lindíssima. Ela acariciava os cabelinhos do filho e fazia uma prece. Meu Deus, como eu sou grata a Ti por ter me permitido conviver 17 anos com este meu filho. Foi uma convivência muito gratificante, muito prazerosa. Eu sou muito grata a Ti. E aí beijava o filho, fazia carinhos e, muito emocionada, fazia aquela prece de agradecimento pelos anos que pôde conviver com seu filho, não obstante tivesse sido apenas 17 anos. E já estava no momento de eles se retirarem da UTI, e antes de sair, ela fez uma outra prece, entregando o seu filho a Deus. Aquela mulher, ela tinha acabado de enterrar o esposo e o filho mais velho. Ela tinha acabado de ser informada pelo médico que o único membro da família nuclear, seu filho de 17 anos, estava descelebrado, iria desencarnar. Era uma situação irremediável. Ela poderia ter se revoltado, se indignado. Mas quando ela entrou naquela sala da UTI, ela faz uma prece de agradecimento. Não reclama pelos anos que poderia ter vivido com os filhos, mas faz uma prece de agradecimento. Não briga com Deus, não rompe com Deus, mesmo que toda a família nuclear tivesse desencarnado naquele acidente. Mesmo que a dor que aquela mãe estava trazendo no seu coração fosse incomparável. Inclusive, o Espírito disse a Alberto que provavelmente aquela senhora poderia desenvolver um problema no coração, porque a dor foi muito intensa. Mas caso a desenvolvesse, não seria um karma daquela senhora. Diz Alberto, seria a palma da vitória, pela resignação demonstrada. Então, mesmo com aquela dor, mesmo com aquele luto inimaginável, mesmo que as noites fossem de choro, de saudades, aquela senhora, ela não deixou de orar em nenhum instante. Aquela senhora não rompeu com Deus. Aquela senhora não deixou de trabalhar no bem. Diz Alberto que já se passaram mais de 25 anos e semanalmente ela vai para o Jardim das Oliveiras e leva arte para crianças carentes. Talvez alguns estejam pensando: esse caso é uma exceção, essa mulher era muito evoluída.
Será que esse caso é um caso de exceção? Ou será que nós não estamos dando visibilidade a essas histórias de resignação, de fé em Deus? Essa esposa do primo de Alberto representa muitas mulheres e muitos homens espalhados aqui neste plano, que com muita discrição têm superado dores inimagináveis. Talvez nós estejamos precisando dar mais visibilidade a essas histórias reais. Não são ficcionais, não são histórias criadas, inventadas, distantes. Há tantos irmãos nossos, nós nem imaginamos, que tem uma história de resignação encantadora, como o caso dessa prima de Alberto. Um outro caso de resignação é o caso de Sarita, Angelita no apoio de Sarita. Porque é importante destacarmos que a resignação, ela não acontece da noite para o dia. A relação profunda que nós construímos com Deus não se dá e não acontece com um passe de mágica. A fé que nós temos em Deus não acontece de improviso. Lembremos-nos de Allan Kardec, no 9º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Allan Kardec vai nos dizer: a fé não se improvisa. A fé não se impõe. A fé não acontece por acaso. A fé é uma construção, é uma aquisição, e que todos nós, diz Allan Kardec, podemos tê-la, cultivá-la, mas é um processo. Quando a gente olha para essa história da esposa do primo de Alberto, 2 filhos desencarnaram, um com 17 anos, outro com 25, e o esposo, todos da família. E essa resignação que ela demonstrou e tem demonstrado, não foi uma conquista da noite para o dia, não foi por acaso. É uma construção paulatina, e é por isso que nós precisamos começar o quanto antes. Se estamos atrasados nesse processo de construção da nossa fé, da nossa resignação, precisamos correr contra o tempo. Correr contra o tempo, porque nós não sabemos. Hoje estamos aqui saudáveis, amanhã um acidente, é uma coisa inesperada. E como é que nós vamos lidar com essa situação inesperada? Vejamos o caso de Angelita, relatado pelo espírito Bezerra de Menezes, no 2º capítulo do livro Dramas da Obsessão, psicografado por Ivone Pereira. O título do capítulo é A Severidade da Lei. Narra-nos Bezerra de Menezes uma história emocionante e muito ilustrativa dos impactos de termos resignação ante as situações as mais adversas. A história acontece no ano de 1910, aqui no Brasil, no interior do Rio de Janeiro.
A história de um jovem casal, Angelita e Alípio. Fazia 11 meses que eles estavam casados. Estavam muito felizes. Ela tinha 19 anos na época. Era uma mulher muito bonita, tranquila, mais serena. E ele tinha 26 anos, um homem mais bem viril, mais imponente. Se davam muito bem. E estavam grávidos, felicíssimos, com o primeiro filho que estava por vir. Entretanto, no momento que foi se aproximando do parto, Angelita teve muitas complicações. Naquela época, narra-nos Bezerra de Menezes, era muito difícil a realização de partos cesarianos. Os partos eram predominantemente partos normais. Porque naquela época era tudo muito difícil. Os hospitais não tinham praticamente recursos para oferecer, no caso dessas situações de partos cesarianos. Os instrumentos cirúrgicos não eram esterilizados. Os médicos faziam todo o trabalho sozinhos, não tinham uma equipe para acompanhá-los. E não tinha energia. Era tudo à luz de vela ou de lamparina. Então a situação de Angelita era séria. Eles tentaram, não conseguiu, o parto não aconteceu no modo normal, precisaria ser uma cesariana. E até conseguirem um médico, tal. Quando o médico chegou até a casa do casal, fez de tudo para salvar a vida de Angelita, porque o bebezinho já havia desencarnado no útero da mãe, dada toda a demora e todo o processo difícil. Foi uma cirurgia muito difícil. Quando terminou, Angelita ficou prostrada na cama, semi-morta. E a cena que Bezerra de Menezes descreve é muito interessante. Diz Bezerra de Menezes, no quarto de Angelita, lá no finalzinho, numa cadeira de balanço, estava Alípio, o esposo, chorando compulsivamente, coração partido. O filho havia desencarnado ainda na barriga da mãe e a sua esposa ali prostrada, quase morta. Do outro lado do quarto, caminhando de um lado para o outro, a mãe de Angelita, Dona Matilde, muito revoltada, muito indignada. Esse médico foi muito cruel com a minha filha. Essa cirurgia foi muito agressiva. E que Deus é esse que deixou uma criança inocente morrer? A criança não tinha feito nada. Por que Deus não salvou essa criança? E muito indignada e muito revoltada. Mas uma outra pessoa estava no quarto e Bezerra de Menezes chama a atenção para essa pessoa. Era uma jovem senhora de 35 anos, Sarita. Ela estava na cabeceira da enferma, abriu a bolsa, pegou um livrinho, Imitação do Cristo. Era um livro muito adotado pelos católicos naquela época. E começou a ler um trecho para aquela enferma. Diz Bezerra de Menezes que no momento que ela vai lendo aquele trecho, uma voz suave, tranquila, vibrações harmoniosas vão dulcificando o quarto. Vibrações harmoniosas vão se espalhando pelo quarto. E Bezerra de Menezes nos chama a atenção para a importância de fazermos as leituras edificantes no nosso lar. Quando nós fazemos essas leituras, quando nós lemos o Evangelho, vibrações de paz nos envolvem
e envolvem o espaço em que estamos. Foi o que aconteceu quando Sarita estava lendo para Angelita. E eis que passou-se um mês da cirurgia e o médico voltou à casa do casal para apresentar um novo parecer da situação. E aí Alípio se dirigiu ao médico e perguntou-lhe: então, doutor, como é que está o quadro da minha esposa? O médico olhou para ele, para Angelita, e disse-lhes: o caso de Angelita é o seguinte: ela não vai poder mais se levantar, ela não vai poder mais caminhar, ela sequer vai poder sentar-se. Eu sinto muito. Quando aquele casal ouviu esse parecer do médico, Alípio ficou desesperado, mas ao mesmo tempo disse: não se preocupe, minha querida, eu estarei com você, nós vamos superar essa fase. E de fato, nos primeiros meses, Alípio dava total atenção à esposa. Todas as tardes ficava ao lado dela, falando palavras de estímulo, de ânimo. Aos domingos, passava o domingo à disposição da esposa. Dona Matilde, a mãe de Angelita, se mudou para a casa do casal e ficava também prestando a ajuda necessária. Entretanto, quando foram se passando os meses, tanto Dona Matilde quanto Alípio começaram a se cansar daquela situação. Eles olhavam para Angelita e viam que era uma situação irremediável. E começaram a abandoná-la. Dona Matilde chegou para ela certo dia e disse... Dona Matilde estava sempre revoltada, ela não aceitava a situação da filha, né? Chegou para ela e disse: olha, eu não vou ficar aqui mais não, Angelita. Eu tenho muita coisa para fazer na minha casa, eu já passei muito tempo aqui com você, mas não se preocupe, eu vou contratar umas serviçais para ficar cuidando aqui de você, mas eu vou voltar para minha casa, porque eu tenho as minhas obrigações, eu preciso cuidar de mim, eu não posso ficar só cuidando aqui de você. Ai, mas eu tenho uma raiva desse Deus, porque esse Deus não levou logo você junto, levou a criança e não levou você? Ai, que fardo! A própria mãe de Angelita, numa atitude impulsiva, fez esse triste comentário: por que é que Deus não levou logo você para não ficar aqui dando trabalho para a gente? Angelita ouviu aquele desabafo da sua mãe, silenciou. Alípio, por sua vez, começou a ir abandonando a esposa. Já não passava mais as tardes ao lado dela. Nos finais de semana, começou a sair com os amigos, para um barzinho, beber umas. Mas Angelita não reclamava, não tomava satisfação com o esposo. Mas embora ela silenciasse, praticava aquilo que o espírito Joana de Ângeles chama de silêncio moral, no livro Liberta-te do Mal, psicografado por Divaldo Franco. Joana vai tratar um pouco sobre o silêncio moral. Não revidar, não reclamar, silenciar. Foi isso que Angelita fazia, era isso que ela fazia. Mas quando ela estava sozinha no quarto, chorava. Chorava porque ela começava a pensar, né?
conversando consigo mesma. Eu sou um incômodo para minha família. Eu sou um peso. Todos querem me ver na sepultura. E aí começou a entrar no desespero, porque a própria mãe havia abandonado. O próprio esposo estava a rejeitando. Então ela começou a desenvolver pensamentos suicidas. O pessimismo estava tomando conta do seu coração. Era uma situação muito difícil. No entanto, a espiritualidade estava acompanhando tudo. Porque os bons espíritos não nos abandonam. Não nos falta o socorro. Então a espiritualidade, percebendo que aquela jovem de apenas 19 anos, naquela situação de inválida, estava prestes a pensar e executar um projeto talvez suicida, começa a procurar alguém que pudesse ajudá-la. Não poderia ser ninguém da família, porque infelizmente a própria família havia abandonado. E aí eles observam Sarita, aquela vizinha que certa feita estava lendo o livro Imitação do Cristo para Enfermo. A espiritualidade não nos abandona. Pode ser que nós não escutemos. Pode ser que nós não valorizemos aquelas pessoas que aparecem para nos ajudar como instrumentos da espiritualidade. Pode ser que nós, por um estado de revolta, de orgulho, não aceitemos essa ajuda do alto. Mas a ajuda do alto não falta. Nunca faltou e nunca faltará. Então a espiritualidade recorre a Sarita. E aí Sarita começa a ficar pensando: a situação de Angelita é tão séria. O que eu poderia fazer para aliviar o sofrimento dessa minha amiga? O que eu posso fazer para aliviar? Sarita não iria resolver a situação de Angelita. Era uma situação irremediável. Mas poderia aliviar aquela situação. E aí começou a pensar num plano processual. De que modo ela poderia, paulatinamente, ir conquistando o coração de Angelita. Angelita até então não tinha nenhuma religião e estava muito deprimida e prestes a pensar a executar um suicídio. Então Sarita, quando vai visitar Angelita, começa com o primeiro passo. Angelita, o que você acha de nós darmos uma reconfigurada nesse seu quarto? Ah, não, deixa assim mesmo, vamos mexer com isso não. Não, vamos colocar uns quadros, vamos colocar flores, vamos colocar umas plantinhas, plantas vida. Aí Angelita, um pouco resistente, tá certo. Sarita foi, comprou uns quadros, trouxe umas plantas, colocou uns tapetes, já deu uma nova configuração para aquele quarto, que estava sombrio, pesado. Passou-se um tempo, Angelita já estava no novo espaço, né? No mesmo espaço, mas com novos ares. Sarita tem uma outra ideia. Angelita, eu estava pensando de ficar vindo almoçar aqui com você aos domingos. Você está almoçando sozinha? Não precisa ter esse trabalho não, está tudo bem. Não, deixa eu vir para cá almoçar com você, a gente vai conversando um pouco. Aí foi amolecendo o coração de Angelita, e aí estava indo já almoçar aos domingos com Angelita. Passou-se mais um tempo. Sarita era muito engajada na igreja católica, tinha um trabalho com crianças carentes,
E essas crianças, elas declamavam poesias, gostavam de cantar músicas da igreja e tal. E aí ela veio aquela intuição. Bem que eu poderia levar essas crianças para cantar um pouco para a Angelita. E aí falou com a Angelita. Todos os domingos à tarde, aquelas crianças iam até o quarto lá de Angelita e cantavam e declamavam poesias. E Angelita sorria, se alegrava, não obstante aquela condição em que ela estava. E Sarita ia percebendo que aqueles passos processuais estavam fazendo diferença na vida daquela jovem. Aí depois veio uma outra ideia. Por que eu não ensino Angelita a bordar? E aí ela foi, comprou lá todo o material. Disse: Angelita, eu estava pensando, você quer aprender a bordar? Não quero aprender isso não. Não, olha, você realmente não está podendo mexer com as pernas, mas as suas mãos estão totalmente livres, sua cabeça está totalmente boa. Vamos pensar. E aí, com uma certa insistência, ela, tá certo, aprendeu a bordar. Aí depois veio uma outra intuição, já depois de um certo tempo, e começou a conversar com Angelita, uma possibilidade de Angelita ensinar aquelas criancinhas que iam aos domingos cantar na casa dela a bordar. Eram crianças carentes que estavam sem uma ocupação. E aí Angelita disse: não vai dar certo não, isso não. Vai, imagine, elas não vão poder pagar nada para você, mas você vai estar sendo útil para essas crianças. Elas vão aprender uma atividade. E de fato as crianças, uma vez por semana, iam para a casa de Angelita, e Angelita feliz, ensinando aquelas crianças a bordar, se sentindo útil, mesmo naquela condição de inválida, sem poder nem sequer sentar-se na cama. E aí a Sarita ia percebendo esse avanço paulatino. E aí ela disse: agora eu vou investir numa outra dimensão. Angelita, você sabe orar? Não sei, eu nunca fiz oração não. Então eu vou te ensinar a orar. E Sarita ensina aquela jovem a orar. E começam a orar juntas. E diz Bezerra de Menezes que todas as vezes que elas oravam juntas, os eflúvios da espiritualidade tomavam conta daquele espaço. Às vezes nós nos esquecemos dos efeitos da prece. Revisitemos o capítulo 27º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. As qualidades da prece, o poder da prece. E aí, depois que ela ensinou a Angelita a orar, ela começou a levar uns livrinhos de presente. O primeiro livrinho foi justamente a Imitação do Cristo. E aí elas liam e quando se encontravam ficavam conversando sobre este livro. A conversa pautada nessas reflexões, aí Sarita já aproveitava para apresentar alguns ensinamentos cristãos. E tudo aquilo ia nutrindo o espírito de Angelita e até evitando que quando elas se encontrassem, ficassem, sobretudo Angelita, reclamando: porque minha mãe me abandonou aqui, porque meu esposo me abandonou. Conversando sobre aquelas leituras, elas poderiam evitar a maledicência. Então Sarita se configurou como um anjo na vida de Angelita. Sarita exemplifica muito bem aquilo que Allan Kardec coloca como a caridade moral, lá no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade material e caridade moral. Caridade material, Angelita não precisava. O marido dela tinha um emprego, ganhava bem, não tinha problema. Ela precisava justamente dessa caridade moral. Aí talvez alguns estejam pensando: mas Sarita deveria ser uma aposentada, uma pensionista, deveria ter muito tempo, porque Sarita ia todos os dias, manhã
e noite visitar Angelita. Ela deveria ter muito tempo. Não. Sarita era uma mulher de 35 anos, que tinha 5 filhos, era viúva e era uma professora. Bem sabemos como é que é a jornada de um professor. Mas não obstante todos esses possíveis empecilhos, 5 filhos, viúva, professora, Angelita era visitada por Sarita todos os dias. Porque era dentro de Sarita, tinha esse desejo sincero de servir, de ajudar. Não tinha desculpas. Evidentemente que ela precisou abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de uma hora a mais do sono, abrir mão de ficar naquela época nas calçadas conversando com alguém. Ela abriu mão de algumas coisas, mas ela não abriu mão de fazer esse gesto lindo, esses gestos que foram muitos gestos. E todas essas ações foram cruciais, porque a situação de Angelita no seio do lar estava cada vez mais difícil. Alípio cada vez mais distante de casa. Ele passava dias e noites e não voltava à casa dele. Olhava para Angelita com nojo, com indiferença. E quando ele voltava para casa, ele nem dava satisfação. Ou olhava assim para Angelita e ficava mostrando umas cartas de amor que estava recebendo de outras mulheres, atendia ligações de outras mulheres na frente dela. Era como se para ele fosse normal. Ela que está inválida, o problema é dela, eu vou viver a minha vida de solteiro, eu estou muito bem, eu sou bonito. O problema, se ela está doente, é um problema dela, não é meu. E ele ficava contando esses casos para ela, numa insensibilidade assim, impressionante, desconsiderando Angelita, que Angelita era a sua esposa. Mas se não fossem aquelas orações que ela fazia diariamente, aquelas leituras edificantes, o auxílio de Sarita, uma vizinha, talvez ela tivesse sucumbido. Se aquelas palavras que ela lia não tivesse introjetado no coração dela, se tivesse ficado apenas no nível intelectual, muito provavelmente ela teria sucumbido. E aí tem um detalhe interessantíssimo que para o qual Bezerra de Menezes nos chama a atenção. Certo dia, no seu quarto, como de costume, ela estava lendo um trecho do livro Imitação do Cristo, que ela havia ganhado da vizinha. Prestemos atenção no trecho que ela estava lendo. Se souberes calar, silenciar e sofrer, verás com certeza o socorro do Senhor, porque Ele sabe o momento e o tempo de te livrar. Portanto, entrega-te a Deus. Um trecho lindo, que está em total consonância com o que a gente lê naquela comunicação do Espírito Lacordaire, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e mal sofrer, né? O Espírito Lacordaire vai dizer mais ou menos isso, né? Que o bem sofrer é quando nós suportamos aquela prova
aquela aflição, aquele sofrimento com resignação. E o Espírito Joana de Ângeles também faz uma assertiva parecida com essa, no capítulo 72 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo. Joana vai dizer: a dor enfrentada com resignação passa mais rápido, e quando suportada em silêncio, diminui de intensidade. Então, aquilo que Angelita estava lendo no livro católico está em total consonância com as leituras que nós estamos fazendo no âmbito do Espiritismo. Ela fez aquela leitura como se a espiritualidade já estava preparando, porque viria um golpe que seria cruel. Quando ela terminou de ler esse trechozinho, chegou uma serviçal lá da casa dela e disse: Dona Angelita, tem uma mulher lá fora que quer falar com a senhora. Pode pedir que ela entre. E aí entrou uma senhora, um pouco apreensiva, sem saber como que iria se dirigir àquela enferma, e disse: olha, eu sou viúva, eu tenho uma filha de 16 anos. Essa filha é tudo para mim, ela é muito importante na minha vida, somos apenas nós duas, meu marido me abandonou, foi para o outro plano, estou sozinha aqui. Pois não, pode falar. Eu não sei como é que eu vou falar para a senhora, mas o seu esposo seduziu a minha filha e agora ela está grávida. Angelita ouviu aquela fala daquela senhora, respirou fundo, tinha acabado de ler aquela leitura, respirou fundo e disse: o que a senhora quer que eu faça? Eu estou inválida aqui nessa cama há 9 anos. O Código Civil brasileiro não prevê divórcio. A sua filha só poderia se casar com meu esposo se eu morresse. Também está todo mundo querendo mesmo que eu morra, meu marido já me abandonou, minha mãe me abandonou. E aquela senhora olha para aquela enferma, numa saia justa, diz: eu entendo a senhora, mas a minha filha é uma criança, ela tem 16 anos e vai ter uma criança, e a gente não tem condição financeira, o seu esposo tem finanças, eu só estou querendo que ele alugue uma casa e arque com os gastos. Aí Angelita olhou para ela e disse: por que você não fala com ele? Ele não quer falar comigo. E por que você não faz uma denúncia lá no juizado de menores? Porque se eu fizer essa denúncia, ele vai ser preso, e se ele for preso, aí a situação vai ficar mais séria. Então Angelita respira fundo: tá certo, eu vou ver o que eu posso fazer, mas por favor, me deixe sozinha, por favor, me deixe sozinha, eu vou ver. E aí Angelita desabafa com Sarita, aquela situação desafiadora, e Sarita: não, tenha calma, eu vou falar com a Alípio, eu vou falar com o seu esposo, pode deixar. E aí quando Sarita vai conversar com Alípio muito cruel, muito enérgico, diz: eu faço o que eu quero da minha vida. Eu lamento muito ela estar viva ainda, atrapalhando a minha vida. Eu estou na flor da idade, ela é que está inválida, eu estou muito bem, obrigado. E você não tem nada a ver com isso, não. E ele estava já furioso, essa conversa foi na sala, ele entrou com toda a fúria no quarto de Angelita e muito cruelmente disse-lhe: essa história é verdade, você não tem nada a ver com isso. Eu não sei por que você não morreu ainda, você está atrapalhando a minha vida. E você tem que ficar feliz de estar aqui na minha casa, porque eu estou fazendo uma caridade para você. Então Angelita ouviu aquelas palavras, porque não foram só as palavras que foram ditas, foi toda a energia que foi emanada daquele esposo. Mas também ela
Não disse um monossílabo, uma palavra. Silenciou mais uma vez. Ele arrumou as coisas dele, foi morar com aquela adolescente. Sarita e alguns parentes foram cuidando de Angelita, alguns parentes mais próximos, né? A mãe realmente não estava em condições. Mas aquela situação foi fatal. Depois daquelas palavras do marido, porque Angelita amava o esposo. Nunca havia deixado de amá-lo. Então foi tão cruel que ela não deu conta, desenvolveu um câncer e depois de 2 anos ela desencarnou. Foram 11 anos, diz Bezerra de Menezes, foram 11 anos de lágrimas silenciosas que caíam do rosto daquela mulher. Foram 11 anos de uma resignação incomparável. E graças a Deus, ela soube silenciar e se resignar. Porque todo aquele sofrimento pelo qual ela passou era justo. A causa do sofrimento não estava naquela existência. Mas como nos lembra Allan Kardec, justamente no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, as aflições têm causas nesta existência, mas há outras cujas causas estão na existência anterior ou nas existências anteriores. Era o caso de Angelita. Na existência anterior, Angelita fez um ato muito cruel. Quem não leu, vale muito a pena ler Dramas da Obsessão, o 2º capítulo, A Severidade da Lei, para entendermos, a lei de Deus é severa. Nós precisamos reparar os equívocos, os erros que nós cometemos. Quem tiver interesse em descobrir o que foi que Angelita fez numa outra existência para poder ter passado por tudo isso, recomendamos a leitura do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, psicografado por Ivone. Então, meus irmãos, vamos ouvir o que Joana de Ângeles nos diz nessa linha de raciocínio. No capítulo 149 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, revelando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece uma criança espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Nunca. Mesmo que a situação seja irremediável, como foi a situação de Angelita e a situação da prima de Alberto. Não te revoltes, não te vitimize, silencia o teu coração
Entrega-te a Deus no oásis da prece. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Nunca abandonou e nunca abandonará. Ele ama a todos. Vamos, tenhais fé, confiai, buscai construir a resignação dinâmica. Alegrai-vos, mesmo na dor, porque o amparo e o socorro não faltam. Confiem sempre. Muita paz a todos.